Boa noite. Está começando mais uma edição do Diálogos ADUNB, uma parceria da UNB, da ADUNB com a TV Comunitária de Brasília. Hoje vamos falar sobre os impactos da PEC 32 na estabilidade do funcionalismo público, na pesquisa e na ciência. E para debater comigo, convidei o professor Dr. Frederico Lustosa da Costa, professor associado da Universidade Federal Fluminense e membro da Academia Brasileira de Ciência da Administração, ABCA, na qual ocupa a cadeira de número 40. Boa noite, professor. Satisfação em recebê-lo no nosso programa para abordar os impactos da PEC 32 no funcionalismo e na pesquisa e na ciência. Tudo bem, Fred? Boa noite, professor Cláudio, meu amigo. Boa noite a todas e todos os colegas da UNB e todos aqueles que assistem à TV comunitária nesse momento. É uma satisfação muito grande estar aqui, tendo essa oportunidade de dialogar com vocês, discutir um tema tão importante para todos nós, servidores públicos e, sobretudo, aqueles que ocupamos posição na universidade pública, aqueles que militamos na produção do conhecimento. Eu creio que a gente pode aprender muito com esse tipo de diálogo, né, e fazer ver aqueles que ainda não conhecem aspectos importantes dessas reformas e também conscientizar aqueles que também não estejam atentos para a importância de lutarmos para mantermos a administração pública oferecendo os bens e os serviços que a população necessita. Perfeito. Bem, eu não vou fazer uma descrição do currículo do Fred, porque ele iria ocupar um espaço muito grande no nosso programa, mas quem se interessar pode olhar com mais detalhe lá na plataforma Lattes. Bem, vamos lá, então. Faz parte da atuação governamental a implementação de reformas, e a PEC 32 é mais uma delas. Eu gostaria, professor, de conhecer a sua opinião sobre as reformas administrativas anteriores, seus objetivos e resultados. Bom, nós tivemos, ao longo do século XX, 3 grandes reformas administrativas. Uma nos anos 30, outra nos anos 60, outra nos anos 90. A primeira reforma, realizada durante o primeiro governo Vargas, é chamada reforma burocrática. Por quê? Porque ela procurava introduzir na administração pública as características da burocracia definidas no modelo estabelecido por Max Weber, ou seja, uma organização pautada na hierarquia, na disciplina, na comunicação escrita, no conhecimento técnico, né, na formalização, na racionalidade e na legalidade, né? Isso tudo procurava vencer, de certa maneira, que tem se chamado, às vezes até equivocadamente, de herança patrimonialista. Mas chegava aqui, com 40 anos de atraso, a reforma que foi feita no Serviço Civil Americano, em 1895, que visava abolir o que eles chamavam de spoil system. É um sistema de espólio de guerra que quem ganhou leva tudo, ou seja, o presidente eleito demitia todos os servidores e contratava novos, né? Aqui não chegou tanto assim, mas havia, de fato, uma grande margem, né, para acolher protegidos políticos e expulsar da administração aqueles com os quais não tinha vínculo. Então, essa reforma ela foi feita num período ditatorial, teve teve um sucesso relativo, né, na medida em que introduziu pelo menos a ideia do mérito no serviço público, a ideia da contratação mediante concurso, do progresso profissional a partir do conhecimento, etc. Aos poucos, essa reforma foi sendo atenuada, criando uma série de exceções depois da queda da ditadura Vargas, né, e as contratações de não concursados foram acontecendo. Mas foi um avanço, né, e criou a consciência
e a importância da estabilidade do sistema de mérito, do concurso público, né, da capacitação do servidor e da sua profissionalização. Nos anos 60, né, nós tivemos a segunda grande reforma, que eu tenho chamado de reforma tecnocrática. Foi uma reforma que começou ainda no governo João Goulart, né, que criou um cargo de ministro sem pasta para conduzir uma comissão de reforma administrativa. Esse cargo de ministro era ocupado pelo almirante Amaral Peixoto, né, e essa comissão produziu um relatório muito consistente. Mas aí veio o golpe de Estado, e o presidente Castelo Branco criou uma nova comissão, liderada por Alim Pedro, né, sob a supervisão do ministro Roberto Campos, e que produziu um relatório muito calcado nas conclusões do relatório anterior. E esse relatório produziu o chamado Decreto-Lei 200, que era, embora tecnocrático, feito de forma autoritária, através do Decreto-Lei, era uma reforma bastante inovadora para os padrões da época. Tecnocrática, mas inovadora. Introduziu uma série de modificações na estrutura do Poder Executivo, padronizou as estruturas dos ministérios, criou os sistemas administrativos, né, com órgãos centrais e órgãos setoriais na área de planejamento e orçamento, controle, modernização administrativa, tudo isso foi feito à época do Decreto-Lei 200. Também definia a distinção entre administração direta e indireta, estabelecia os princípios básicos das licitações públicas, né, convite, tomada de preço, concorrência, né, estabelecer as bases para um novo plano de cargos e salários do servidor público. Foi realmente uma reforma muito inovadora e alguns aspectos delas continuam em vigor, continuam válidos, né? E nos anos 90, né, no espírito neoliberal bastante em vigor na época, né, se produziu a chamada reforma gerencial sob a supervisão do ministro Bresser Pereira. Era uma reforma ambiciosa, né, que visava aumentar a autonomia, a flexibilidade dos órgãos públicos e transferir para organizações não governamentais muitas tarefas, né, a cargo do Poder Executivo, né, sobretudo nas áreas de educação, saúde, ciência e tecnologia, cultura e meio ambiente, né, buscava transferir para as chamadas organizações sociais, né, que seriam organizações sem fins lucrativos, essas atividades. Ela não encontrou ressonância nem adesão, né, ele chegou a visitar várias universidades, propondo esse modelo, chegou a visitar hospitais, etc., mas nada disso encontrou ressonância. O fato é que a reforma foi um fracasso grande do ponto de vista dos resultados, né? Ela criava as chamadas agências executivas e apenas um órgão se credenciou como tal, o Instituto Nacional de Metrologia, e criava essas OS. No governo federal foram criadas 7, algumas ainda existem, sobretudo na área de ciência e tecnologia, mas a primeira delas, a Associação de Comunicação Educativa, acabou transferindo as atividades para a Empresa Brasileira de Comunicação. O fato é que o modelo de OS se massificou mais nos estados e nos municípios e tem revelado aí uma capacidade bastante grande de produzir escândalos. Mas com relação à reforma Bresser, é importante assinalar que, não obstante ela tenha sido um fracasso em termos de resultado, ela foi vitoriosa do ponto de vista ideológico. A forma de compreender e pensar a administração pública brasileira ainda é muito caudatária das ideias do plano diretor da reforma do aparelho do Estado produzido pelo Bresser Pereira. Ou seja, toda a formação, o recrutamento dos servidores, o que se discute, o que se estuda nos concursos, o que se ensina nos cursos de formação da ENAP, muito do que se debate na administração pública brasileira é caudatário dessas ideias. É a chamada nova gestão pública ou gerencialismo público, né, como queira chamar aqui no Brasil. O que se pode dizer dessas 3 reformas? É que, não obstante elas tenham produzido resultados diferentes, uma tenha sido feita no período democrático, essa última do governo Fernando Henrique, e as outras em períodos ditatoriais, as 3 reformas eram fruto de estudos aprofundados, fruto de debates
interessantes, fruto de concepções sólidas, né, em que você pode discordar dessas concepções, mas havia uma formulação bem consistente, né, havia textos fundadores bastante consistentes que orientavam essas discussões. Essa reforma atual não tem nada disso. Ela não tem um diagnóstico bem consistente, ela não tem uma base conceitual, ela não tem nada. Ela é simplesmente um pretexto para fragilizar a administração pública e reduzir gastos com servidores públicos. Muito bem, professor. Professor Fred, a reforma administrativa, a PEC 32, né, modifica radicalmente o Estatuto dos Servidores Públicos, onde se situa um contingente expressivo de professores e pesquisadores do país, praticamente extinguindo o atual regime jurídico único. A PEC modifica os critérios e cargos com estabilidade, o regime previdenciário, o vínculo estatutário, as condições para acumulação de cargos e dedicação exclusiva, entre outros. Qual a sua avaliação, professor, do impacto dessa reforma no presente e no futuro da pesquisa científica e da inovação no país? O impacto é extremamente negativo, né? Já no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, né? Primeiro, que essa reforma ela vem culminar um processo de desmantelamento da máquina pública que começou ainda no governo Temer, né, com a emenda do teto de gastos. Essa emenda ainda não produziu todos os efeitos negativos de que ela é capaz, em função de uma série de circunstâncias que amenizaram esses efeitos, né? A pandemia foi o mais importante, que liberou uma série de gastos, a inflação que cresceu, tudo isso amenizou esse efeito. Mas a partir de 2022, os efeitos da emenda constitucional 95 serão desastrosos, né? Então, isso já vai ter um impacto significativo na educação, na saúde, numa série de áreas importantes. A gente viu esse ano, né, a tentativa de estabelecer um corte de quase 600 bilhões de reais no orçamento da ciência e tecnologia, acabando praticamente com todas as bolsas, né, para mestrado, doutorado, bolsa de produtividade, tudo isso que anima a produção científica do Brasil. Então, os impactos já estão acontecendo. Agora, com relação especificamente à reforma, essas mudanças, né, primeiro, elas tiram a expectativa de uma carreira, né, na universidade pública. 95% da pesquisa que se produz no Brasil é feita em instituições públicas, sendo que desses 95%, 90% são em universidades públicas, federais ou estaduais. Então, quando você atinge o coração dessas instituições, você atinge o coração da pesquisa científica no Brasil. Então, não vamos ser muito afetados, né? Nós já vivemos, em outros momentos do passado, uma evasão de cérebros, isso se anuncia para muito breve, né? Nós temos aí carreiras promissoras, né, que vão, às vezes, fazer uma bolsa sanduíche, e vendo as condições no país, a falta de oportunidades, essas pessoas vão buscar em outros lugares, né? Esse processo de globalização permite uma circulação muito rápida de conhecimento, de informação e de cérebros, né? Então, nós vemos isso tudo como uma ameaça. Precisamos manter e valorizar os nossos professores, os nossos pesquisadores, os nossos profissionais da ciência e tecnologia. Perfeito. Afirmam alguns, Fred, que o Estado brasileiro está hipertrofiado, que tem um excesso de contingente de funcionários, atua em áreas da iniciativa privada, próprias da iniciativa privada, e por isso eu gostaria que você comentasse aqui com a nossa audiência qual a sua análise sobre tais afirmações. Há fundamento nessas afirmações? Em outros países, em particular nas maiores economias, qual é a proporção da presença do funcionalismo em comparação com o tamanho da população, por exemplo? Seria
a pergunta. Olha, isso é um daqueles mitos que repetidamente são recuperados, né, para embair otários, para iludir a opinião pública. Na administração pública brasileira, embora em alguns setores seja cara, né, em função de distorções salariais que ocorrem, né, em função muito pontuais, né, em carreira muito específica, todo mundo sabe quais são, né, você não pode admitir que um brasileiro, um juiz brasileiro ganhe 3 vezes o que ganha um juiz europeu. Não tem nada que explique isso, né? Então, um juiz ganhando aqui cerca de 70, 80, 100 mil reais de salário por mês não tem o menor sentido. Então, você tem distorções salariais, tem abusos, né, em algumas áreas. Mas, em média, né, os nossos servidores não ganham muito. E isso são poucos numerosos. Talvez essas distorções, por exemplo, se não ocorressem, a gente podia ter mais juízes, né, levando a prestação da justiça mais rápida. Mas a gente não tem muitos funcionários públicos. A nossa média de servidores públicos é em torno de 12,5% da população economicamente ativa, né? Os países da OCDE estão em torno de 16%, que é mais ou menos o número de servidores que tem os Estados Unidos da América, né? Um país liberal tem mais servidores proporcionalmente à sua população economicamente ativa do que o Brasil. Talvez um dos países que tenha menos servidores no mundo é o Japão, né? Que está em torno de 6,5% da população economicamente ativa. Então, para as nossas condições, para o nosso momento atual, nós temos poucos servidores públicos. Né? Estamos longe da Escandinávia, onde passa de 25%, né? E talvez não precisemos disso, né? Porque nós precisamos também desenvolver a área privada, mas estamos longe das nossas necessidades. O número de servidores públicos, nos últimos 30 anos, quase dobrou. Né? Por quê? Porque nós estivemos construindo a municipalização da saúde, a municipalização da educação e recrutamos muitos servidores para a saúde e para a educação nos estados e muito maior proporção nos municípios. Então, nós ainda estamos longe de ter excesso de servidores. Precisamos contratar mais, precisamos distribuir melhor, precisamos de gente para... Veja, por exemplo, a área de meio ambiente. Como se pode proteger o ambiente com um contingente de fiscais, de servidores que o IBAMA tem? Não é possível. Né? Então, nós precisamos de recrutar mais gente nessa e muitas outras áreas. Né? Então, nós precisamos desconstruir esse mito. Com relação ao aspecto de que o Estado ocupa muitas áreas que a iniciativa privada está, isso é ilusório. Né? Aliás, o Estado ocupa muito espaço na educação e na saúde, ocupa, felizmente ocupa. Né? Felizmente nós estamos o Sistema Único de Saúde que ajudou e ajuda a proteger nossa população. E é um sistema que precisa ser aperfeiçoado e fortalecido. Então, nós não vamos deixar de necessidade de servidores nessa área. Então, nós não estamos em áreas que a iniciativa privada deve estar. Mesmo a área que você poderia dizer, não, outros países abriram mão disso, por exemplo, a área de petróleo, mas é um setor estratégico. Nenhum país do mundo abre mão de ter um instrumento como uma estatal de petróleo, um país produtor como o Brasil hoje. Nenhum país do mundo pratica uma política de preço tão equivocada e absurda como é a praticada pela Petrobras. Né? Então, é um setor que a gente não pode abrir mão de estar. Então, não existem esses setores que o Estado esteja ocupando indevidamente. Perfeito, muito bem, Fred. A PEC 32, ela também se propõe, não é, a intervir em estados e municípios. E a gente gostaria de saber qual seria o impacto dessa PEC nos serviços que essas entidades da federação devem prestar aos cidadãos, né, os estados e os municípios. Bom, essa PEC 32,
ela invade as competências dos estados e municípios na possibilidade de organizar os seus próprios serviços. Ela fixa normas que não deveriam ser constitucionalizadas e deveriam pertencer ao universo legislativo dos estados e municípios. Cada estado deve ter autonomia para definir as suas normas de recrutamento, seleção, de contratação, de progresso profissional dos seus servidores. A União não tem que se imiscuir nessa área, né? Então, isso já é um absurdo. E as fragilidades que ela cria e que obriga municípios, estados e municípios, às vezes até em boas condições financeiras, ela estabelece fragilidades que muitos estados e municípios não precisam impor a seus servidores em função de imperativos orçamentários. Então, ela vai impactar na saúde, na educação. Veja, estados e municípios são que entregam bens e serviços aos cidadãos, né? É o estado que entrega a segurança pública e são os municípios que entregam saúde e educação. E esses setores precisam estar fortalecidos, precisam estar com servidores capacitados, motivados e treinados. Então, se você começa a fragilizar, desestimular esses setores, nós vamos ter aí um enfraquecimento. Nós avançamos muito na educação nos últimos anos, né? E não podemos abrir mão disso. Precisamos estender aquelas ilhas de excelência que a gente vê em algumas cidades, inclusive, sobretudo do Nordeste, né? E levá-las ao país de todo, melhorando as relações de trabalho com os profissionais da saúde, da educação e da segurança pública, sem privilégios, evidentemente. Muito bem, Fred. E a gente poderia falar que métricas seriam adequadas para comparar o Brasil com outros países? Haveria um modelo administrativo mais adequado ao Brasil com experiência em outros países? Ou, como você citou, Max Weber, talvez um ideal tipo que pudesse servir de, pelo menos, de referência a um país com as dimensões do nosso? Eu acho que uma das coisas que o fracasso da nova gestão pública mostrou nos últimos anos é a ideia de que não devemos adotar uma monocultura institucional, ou seja, um modelo que valha para todos os países. Cada país tem suas especificidades, cada país tem sua história, tem suas dimensões sociopolíticas, né, que o tornam mais permeáveis ou menos permeável à introdução de determinadas instituições, né? Nós temos mais ou menos algumas instituições que estão universalizadas, né? As instituições próprias do Estado moderno, né, do mercado, elas são institucionalizadas, mas cada país as acolhe à sua maneira, né? Então, por exemplo, você citou aí o Weber, os países europeus da Europa continental, né? Eles não mergulharam fundo nessa onda da nova gestão pública, né? Eles adotaram práticas de maior flexibilidade, maior capacidade adaptativa, de desenvolver maior capacidade adaptativa, sem aderir cegamente aos princípios da nova gestão pública, né? Então, o que tem sido o modelo neo-weberiano, né? Estado neo-weberiano, ou seja, conserva naquilo que é fundamental aspectos da administração burocrática weberiana e introduz flexibilidade, adaptabilidade, inovação na medida certa. Não se pode esquecer, e inclusive no Brasil, a importância das características do modelo burocrático brasileiro para uma administração democrática, né? Você não pode pensar uma administração pública democrática sem legalidade, sem racionalidade, ou seja, sem introduzir elementos religiosos na administração pública, como se tenta hoje no Brasil, no pleno século XXI. Você não pode pensar numa administração pública burocrática sem impessoalidade, você não pode pensar numa administração pública sem isonomia, sem equanimidade. Então, essas características são extremamente funcionais à democracia de massa. Então, não podemos abrir mão dela a pretexto de trazer organizações
não governamentais para realizar serviço público, abrir mão, por exemplo, da universalidade. As organizações não governamentais, elas são particularistas, elas atendem interesses religiosos, ideológicos, políticos. A administração pública é universalista, ela não pode ter compromisso com ideologia, com religião, com causas, por mais beneméritas que sejam. Então, essas características da burocracia são funcionais à democracia e funcionais à administração pública justa, equânime, universal e isonômica, digamos assim. Obrigado, Fred. Gostaria de agregar algum comentário final sobre a conjuntura atual para a ciência, a tecnologia e a inovação no Brasil? Eu gostaria que você fizesse agora as suas considerações finais. Bom, o que a gente pode agregar com relação a esse aspecto específico da administração pública brasileira, que é a ciência e tecnologia, é que nós estamos vendo já há algum tempo um processo de desmantelamento que ameaça o futuro do Brasil como nação autônoma, né? Como uma sociedade capaz de governar-se a si mesmo, de escolher o seu projeto de futuro. Né? A ciência e a tecnologia são requisitos fundamentais para se construir esse projeto autônomo. E nós tivemos no passado, né, mesmo no período ditatorial, condições de avançar muito nessa área. Né? E o que nós vemos nos últimos anos é retrocesso em todos os aspectos, retrocesso mesmo na pesquisa, né? Em função da redução significativa do investimento, é retrocesso na governança, né, pela intervenção nas instituições que produzem conhecimento. A gente viu aí no começo desse governo, no caso do INPE, né, a gente vê a nomeação de retores que não identificados com as suas comunidades, né? Então, há uma intervenção na governança das instituições de ensino e pesquisa no país. Você vê ameaça, né, nessa redução de recursos, né, para a pesquisa em ciência e tecnologia, bolsas, financiamento de programas de pós-graduação, grandes para pesquisa, né? Tudo isso vai sendo cortado dia a dia, né? E isso ameaça claramente, né, a construção de um segmento pujante de pesquisa em ciência e tecnologia. Então, eu espero que brevemente nós possamos entrar no outro patamar, né, e desenvolver, retomar políticas públicas que foram abandonadas, restaurar a autonomia e a governança das instituições universitárias. Não que nós não precisemos repensar, construir modelos novos, né? A gente pode e deve discutir o financiamento e a governança das universidades públicas brasileiras. Isso é uma questão que é importante. Devemos olhar isso sem preconceitos, né? Olhar isso com clareza e pensar, chamar a comunidade para pensar o seu destino. Do ponto de vista de nós, servidores e pesquisadores, temos que nos libertar também de um certo negacionismo, né? Quando se fala em reformas, quando se fala em necessidade de modernização, não, está bom como está, não temos que fazer nada. Não, podemos melhorar e vamos melhorar, né? Nós temos condições dentro da universidade de produzir conhecimento, de construir modelos de gestão, de financiamento, de governança que fortaleçam a universidade pública, ampliem a sua capacidade de produzir conhecimento e oferecer ensino de qualidade a grande parte dos jovens brasileiros que continuam apostando no seu futuro pela via do conhecimento. É isso. Professor Frederico Lustosa da Costa, o sindicato aqui dos professores da Universidade de Brasília muito agradece a sua contribuição ao Diálogos Adumbe. Chegamos ao final de mais uma edição do Diálogos Adumbe e
Eu agradeço também à nossa audiência e a você que nos assistiu pela TV comunitária ou pela nossa página no Facebook ou através do canal do sindicato no YouTube e convidamos a todos para uma próxima segunda-feira com uma nova edição do Diálogos da Dumbe. Boa noite a todos. Boa Obrigado. noite, obrigado.